Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e conhecidas da Bíblia. Uma jornada que atravessa o mar e o coração humano. É a história de Jonas e o grande peixe. Uma narrativa poderosa sobre desobediência, fuga, arrependimento e, acima de tudo, a infinita e surpreendente misericórdia de Deus. Então, prepare o seu coração, pois esta história tem muito a nos ensinar, mesmo nos dias de hoje. Tudo começa quando a palavra do Senhor vem a um profeta chamado Jonas. A mensagem era clara e direta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital da Assíria, um império conhecido por sua crueldade e idolatria. Para um profeta hebreu, ir até o coração do território inimigo para pregar uma mensagem de juízo era uma tarefa assustadora e talvez indesejada. E o que Jonas faz? Ele toma uma decisão que muda completamente o rumo da sua vida. Em vez de se dirigir para leste, em direção a Nínive, ele desce ao porto de Jope e encontra um navio que ia para Tarsis. Tarsis ficava no extremo oeste do mundo conhecido na época, literalmente na direção oposta. Jonas não estava apenas desobedecendo a uma ordem. Ele estava tentando fugir da própria presença de Deus, como se fosse possível se esconder do Criador do universo. Ele paga a passagem, embarca e pensa que pode deixar sua missão para trás. Mal sabia ele que estava apenas começando a jornada mais difícil de sua vida. Mas, como a Bíblia nos ensina repetidamente, ninguém pode fugir do Senhor. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, talvez aliviado por sua aparente fuga, Deus enviou um grande vento sobre o mar. Uma tempestade violenta se formou, tão forte que o navio ameaçava se despedaçar. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram aterrorizados. Cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, jogando a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso e salvar suas vidas. O caos era total. No meio de toda essa confusão, o capitão do navio encontra Jonas dormindo profundamente. Ele o acorda e diz: "Como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos." Os marinheiros, desesperados, decidem lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. E a sorte, guiada pela providência divina, caiu sobre Jonas. Eles o pressionaram perguntando: "Diga-nos quem é você, de onde você vem, qual é a sua ocupação e o seu povo?" Encurralado, Jonas finalmente confessa: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Ele admite que está fugindo da presença do Senhor e que a tempestade é por sua causa. Os homens ficam ainda mais apavorados ao perceber que Jonas estava desafiando o próprio Criador dos elementos que agora ameaçavam suas vidas. Eles perguntam: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas, reconhecendo a gravidade de seu erro, responde: "Peguem-me e lancem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Ainda assim, os marinheiros hesitaram. Eles eram homens pagãos, mas demonstraram uma compaixão que o próprio profeta não teve pelo povo de Nínive. Tentaram remar com toda a força para levar o navio de volta à terra, mas não conseguiram. O mar se tornava cada vez mais violento. Vendo que não havia outra saída, eles clamaram ao Deus de Jonas, pedindo perdão por tirarem a vida de um homem. E, com o coração pesado, lançaram Jonas nas águas furiosas. E no mesmo instante em que Jonas atingiu a água, a fúria do mar cessou. A calmaria foi imediata e sobrenatural. Aquele evento teve um impacto profundo nos marinheiros. Eles foram tomados por um grande temor ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Ele. Enquanto a superfície se acalmava, a jornada de Jonas estava longe de terminar.
Ele afundava nas profundezas do mar, mas Deus ainda não havia terminado com ele. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E ali, no ventre do peixe, na escuridão total, cercado pelas profundezas do oceano, Jonas permaneceu por 3 dias e 3 noites. Imagine a angústia, o isolamento, a sensação de estar no lugar mais profundo e escuro possível. Foi nesse lugar de desespero absoluto que Jonas finalmente se voltou para Deus. Do ventre do peixe, ele orou. Sua oração, registrada no capítulo 2 do livro, é um salmo de angústia, arrependimento e gratidão. Ele reconheceu que Deus o havia lançado no abismo, mas também que Deus era sua única esperança de salvação. Ele clamou: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz." Jonas se lembrou do templo de Deus e prometeu cumprir seus votos. Ele concluiu sua oração com uma poderosa declaração de fé: "A salvação vem do Senhor." E Deus, que ouve o clamor dos aflitos, mesmo do fundo do mar, ouviu a oração de Jonas. O Senhor deu uma ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Agora, em terra firme, vivo contra todas as probabilidades, Jonas recebe uma segunda chance. A palavra do Senhor vem a ele pela segunda vez, com a mesma ordem: "Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama-lhe a mensagem que eu te digo." Desta vez, não houve hesitação, não houve fuga. Jonas se levantou e obedeceu. Ele foi para Nínive. A cidade era imensa, levando 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade e começou a pregar a mensagem que Deus lhe deu. Uma mensagem curta, direta e aterrorizante. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E então, o inacreditável aconteceu. Aquele povo, conhecido por sua violência e dureza de coração, ouviu a mensagem do profeta estrangeiro e creu em Deus. Uma onda de arrependimento varreu a cidade. Eles proclamaram um jejum e todos, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco como sinal de luto e humildade. A notícia chegou até o rei de Nínive. Ele não apenas acreditou, mas agiu. Desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele emitiu um decreto ordenando que homens e animais jejuassem e se cobrissem de pano de saco. O rei conclamou todo o povo a clamar a Deus com fervor e a se converter de seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Ele disse: "Quem sabe? Talvez Deus se arrependa e se afaste de sua ira, para que não pereçamos." E Deus viu o que eles fizeram. Ele não viu apenas os rituais externos, como o jejum e o pano de saco. Ele viu que eles se converteram de seus maus caminhos. Ele viu um arrependimento genuíno. E Deus, em sua imensa compaixão e misericórdia, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A cidade de Nínive foi poupada. A maior campanha de evangelismo da história, conduzida pelo profeta mais relutante, foi um sucesso absoluto. Mas a história ainda não acabou. E aqui vem a parte mais surpreendente. Como Jonas reagiu a essa demonstração avassaladora da misericórdia de Deus? Ele ficou extremamente descontente e irado. Ele foi reclamar com Deus, dizendo: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes de enviar a desgraça. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver." A reação de Jonas revela o verdadeiro motivo de sua fuga. Ele não fugiu por medo, mas porque não queria que seus inimigos fossem perdoados. Ele queria ver o juízo, a destruição de Nínive. Deus, pacientemente, o questiona: "É certo que você fique tão irado?" Jonas então sai da cidade, senta-se a leste dela e constrói um abrigo para observar o que aconteceria, talvez ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade.
Então, Deus usa uma última lição prática. Ele faz crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra, e Jonas fica muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta, e ela seca. Quando o sol nasce, Deus envia um vento oriental quente, e o sol bate na cabeça de Jonas, que quase desmaia, desejando novamente a morte. E Deus lhe pergunta: "Você tem razão em ficar tão irado por causa da planta?" Jonas responde: "Sim, tenho, e estou irado a ponto de querer morrer." E aqui vem a lição final e o coração de toda a história. Deus diz a Jonas: "Você tem pena de uma planta pela qual não trabalhou, nem a fez crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite morreu. E não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais?" Com essa pergunta, o livro de Jonas termina. Não nos é dito como Jonas respondeu, porque a pergunta, na verdade, é para nós. A história de Jonas nos ensina que não podemos fugir da soberania e do chamado de Deus. Mostra que a oração pode nos alcançar, mesmo nos lugares mais profundos de desespero. Mas, acima de tudo, revela o coração de Deus. Um coração de compaixão avassaladora, cuja misericórdia se estende muito além das nossas expectativas e preconceitos, alcançando a todos que se arrependem, não importa quão longe tenham ido. Que possamos aprender com Jonas a ter um coração alinhado com o de Deus, um coração que se alegra com o perdão e a salvação dos outros. Muito obrigado por assistir. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.